Olá, seja muito bem-vindo ao novo vídeo do curso de Termodinâmica 2 e na aula de número 6 nós vamos estudar um pouco sobre o modelo de mistura de gases ideais. Nesta aula você vai compreender o porquê que os gases ideais e suas misturas dão uma boa base para o que a gente vai ver daqui a pouco na teoria de soluções. O modelo de gases ideais, ele é importante para você que estuda engenharia química ou engenharia de alimentos, porque ele vai te ajudar a interpretar algumas situações e alguns comportamentos de propriedades termodinâmicas lá de misturas. Lembre-se que o objetivo do curso de termodinâmica é dar suporte para que você consiga, como engenheiro, fazer o processo de separação de misturas. E lembre-se que nesse processo de separação de misturas é importante que você tenha alguns conceitos como interações e como as propriedades termodinâmicas respondem a diferentes condições de temperatura e pressão. Então hoje nós vamos começar a nossa caminhada em busca de soluções mais complexas e realísticas, olhando para um modelo hipotético, o modelo de gás ideal. Em breve nós vamos estar estudando também o modelo aplicado para gases reais, para soluções líquidas e soluções sólidas. Tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje vendo quais são os objetivos desta aula de número 6. Então nós vamos analisar o comportamento de propriedades termodinâmicas quando ocorre mistura de gases ideais. Também nós iremos aplicar essas equações que vamos desenvolver nesse vídeo, nesta aula, para um processo de misturação de gases ideais que ocorre de forma isotérmica e isobárica, e num segundo momento também para um processo de mistura, só que levando em consideração a não isotermicidade do sistema. Tá? Então, a temperatura vai variar e a gente vai ver como resolver esse tipo de problema. Vamos começar falando um pouquinho sobre o modelo de mistura de gases ideais. Então, você que já passou pelo curso de Termodinâmica 1 sabe que o modelo de gases ideais ele é um modelo hipotético. Como você pode ver aqui na figura, nós temos uma mistura de gases ideais, que são partículas muito diminutas, que têm uma certa velocidade, uma orientação, e elas ficam transitando num determinado espaço confinado. Tá? O modelo de gás ideal ele não existe, mas ele é uma tendência para o comportamento de gás real em determinadas condições de temperatura e pressão. Ou seja, ele é um limite do que acontece no comportamento de um gás real. Tá? Então, por que estudar os gases ideais? Primeiro porque ele tem uma base molecular que é muito parecida com a dos gases reais. Então essas partículas que são consideradas no modelo de gás ideal, que são infinitamente pequenas, elas se assemelham às moléculas que a gente tem dos gases reais, os gases que, por exemplo, ocupam esta sala. A gente também utiliza o modelo de gás ideal porque ele é uma condição limite, como eu disse, dos gases reais. Ou seja, todo gás real, quando ele se encontra numa pressão muito pequena, tá? Tendendo ao vácuo perfeito, ou numa temperatura muito alta, ele vai se comportar como um gás ideal. Mas, professor, como é que isso ocorre? Bem, você tem que lembrar que, no caso dos gases ideais, não há interação entre essas partículas diminutas. Então, não tem forças de atração e repulsão, certo? E a gente pode observar que as forças de atração e repulsão elas são diminuídas num gás real quando você encontra, por exemplo, esse gás no vácuo. Quando ele está numa pressão muito baixa, as moléculas do gás real vão ficar tão afastadas umas das outras que as interações entre elas vão tender a zero, ou seja, vão tender a ter o mesmo comportamento de um gás ideal. No caso de temperaturas muito elevadas, essas moléculas elas têm uma velocidade cinética tão grande, que elas não conseguem sentir as forças de atração e repulsão umas das outras. E é por isso que a temperaturas muito elevadas, um gás real também se comporta como um gás ideal. Tá? Bem,
E o terceiro ponto para a gente começar o nosso estudo de soluções por meio dos gases ideais é a forma simples que a gente tem para descrever o comportamento PVT desses gases. Então, um gás ideal, ele tem aquela equação bastante conhecida, bastante famosa, PV igual a nRT, e essa equação de estado simples, ela descreve muitas das características dos gases. Por exemplo, ela não é útil para a gente identificar a presença de duas fases. Veja que um gás ideal, ele nunca vai ser condensável, né? Ele nunca vai formar uma fase líquida, porque a gente nunca vai encontrar um volume de líquido através dessa equação do PV-nRT. Mas você que já estudou as equações cúbicas sabe que Penn-Robinson, Soave-Redlich-Kwong e outras equações conseguem descrever esse comportamento e já são aplicadas aos gases reais. Então, começar de uma base matemática simples, como a do gás ideal, é um ótimo começo, tá? Bem, aqui tem mais alguns fatores importantes que justificam o nosso início do estudo pelos gases ideais. Bem, um gás ideal é uma coleção de partículas sem forças intermoleculares. As partículas de um gás ideal têm estrutura, certo? Então elas têm uma estrutura muito pequena que se assemelha à de uma molécula, mas essa estrutura é bem menor, tá? Ela vai tender a ser zero, mas ela existe. As partículas de um gás ideal possuem volume desprezível, foi o que eu acabei de mencionar. Então, apesar de ela ter uma estrutura, esse tamanho da molécula é desprezível em relação ao espaço que é ocupado pelo gás. A equação do PV-nRT está aqui. Perceba que nessa condição a gente tem o Vzinho minúsculo, ou seja, o volume molar, por isso que está Vzinho minúsculo igual a RT sobre P. E por fim, um ponto importante é que todos os gases ideais, puros ou misturados, têm o mesmo volume molar na mesma temperatura e pressão. Então, se você estipular uma quantidade de mols de um gás puro, ou você considerar a mesma quantidade na mesma temperatura e pressão para uma mistura, o volume molar dessas duas condições são idênticas. Então, esse é um critério bastante importante com relação aos gases ideais, que daqui a pouco vai ser retomado mais para frente na nossa aula, tá? Então, em virtude de todos esses critérios, a gente pode utilizar os gases ideais como ponto de partida para estudar misturas. Bem, aqui eu quero relembrar com vocês algumas equações importantes relacionadas aos gases ideais. A primeira delas é nós tentarmos determinar aí a propriedade parcial molar de um gás ideal. Então, relembrando, o volume parcial molar, tá aqui, de uma espécie I na condição de gás ideal vai ser a variação ou a derivada parcial do volume total em relação ao número de mols dessa espécie I, mantendo-se T e P constantes e NJ, que é o número de mols de todas as outras espécies diferentes de I, também mantida constante, tá? Bem, olha o detalhe. Se esse V maiúsculo que está aqui é o volume total de um gás ideal, eu posso substituir esse volume total pela condição do PV-nRT. Então, aonde eu tinha Vzão, eu passei a ter nRT sobre P. Lembre-se que nesse momento eu estou tentando determinar uma propriedade parcial molar, tá? Um detalhe importante é que algumas dessas propriedades que aparecem aqui, essa variável R, T e P, são todas constantes, né? Uma vez que a gente já viu que essa derivada mantém elas constantes. Então eu posso retirar essa derivada aqui. Eu tenho esses termos na frente, porque eles são constantes. E veja o que eu fiz em relação ao número de mols totais. O número de mols totais, ele é o número de mols das espécies I, dessa espécie I, mais o número de mols de todas as outras espécies presentes numa mistura de gases ideais. Por isso que eu escrevi aqui na equação Ni mais o somatório de Nj. E aí,
pela propriedade da derivada, a gente poderia separar isso daqui em duas derivadas parciais. A primeira derivada seria dρ NI em relação a NI, isso aqui vai dar 1, e dρ de NJ em relação a NI, isso daqui vai dar 0, porque o NJ é mantido constante. Então, o que eu posso ver é que a propriedade do volume parcial molar de uma espécie I na condição de gás ideal é o próprio RT sobre P. Mas como a gente viu, RT sobre P na equação do PV/nRT é o volume molar de uma espécie I na condição de gás ideal, certo? Mas tem mais um detalhe. Aqui é o volume molar dessa espécie I pura. Mas como eu disse há pouco, todos os gases ideais, se puros ou misturas, especificado T e P, vão ter o mesmo volume molar. Então eu posso escrever essa equação como sendo o volume molar de I ou o volume molar dessa mistura de gases ideais. Então vejam que essa equação mostra que, com o modelo de gases ideais, supõe-se que moléculas com volume tendendo a zero e que não interagem, as propriedades termodinâmicas, quaisquer outras que não o volume das espécies constituintes, são independentes das outras. E cada espécie tem o seu próprio conjunto de propriedades particulares. O que eu quero dizer com isso? Tirando o volume, todas as outras propriedades parciais molares de um gás ideal vão ter equações próprias, que nós vamos deduzir a partir de agora. No caso do volume parcial molar de um gás ideal, como não há interação, eu posso dizer que o volume parcial molar é o próprio volume molar da mistura de gases ideais. Mas a gente vai ver que isso não acontece para outras propriedades termodinâmicas, tá? Bem, é o teorema de Gibbs que vai mostrar para a gente que as propriedades parciais molares, que não o volume, dependem de uma propriedade específica na condição de gases ideais. Então veja o que diz o teorema de Gibbs. O teorema de Gibbs diz o seguinte: uma propriedade parcial molar que não seja o volume, então o volume está fora dessa classe, de uma espécie presente em uma mistura de gases ideais, é igual à propriedade molar correspondente da espécie como gás ideal puro na temperatura da mistura, porém a uma pressão igual à sua pressão parcial na mistura. Esse teorema de Gibbs ele pode ser reescrito matematicamente como você vê agora na sua tela. Então acompanha comigo o que o teorema de Gibbs está falando. Qualquer propriedade parcial molar, veja que aqui eu estou usando a letra casão parcial molar, tá? Qualquer uma delas que represente a condição de gás ideal, dada a temperatura e dada a pressão, essa propriedade vai ter a sua conta relacionada com a propriedade molar, ou seja, o casinho dessa espécie I pura, também na condição de gás ideal, mas veja que em uma condição de temperatura igual, só que pressão referente à pressão parcial dele. Então, a gente pode entender que isso daqui é válido para todas as propriedades, menos para o volume parcial molar, porque a gente já viu que eles independem se está na mistura, se está na condição de gás puro, então o volume fica de fora dessas classes de propriedades. E agora vem uma etapa importante. Para a gente avançar na determinação das propriedades parciais molares de gases ideais, é importante que você compreenda o que é a pressão parcial. Então, essa pressão parcial que está sendo apresentada aqui, ela nada mais é do que a contribuição que um determinado gás, de uma determinada espécie na condição de gás ideal, tem para a mistura. Então, por exemplo,
Se eu tenho num recipiente 3 gases, A, B e C, e eles exercem uma determinada pressão dentro desse recipiente, a gente poderia perceber que cada um desses gases, que são ideais, contribui com uma determinada porcentagem na formação dessa pressão total do sistema. E essa ideia representa a característica principal da pressão parcial. Então, a pressão parcial, como ela está escrita aqui, com P minúsculo, nada mais é do que uma fração que um determinado gás contribui para a pressão do sistema. Lembrando da lei de Dalton, é exatamente essa a constituição da pressão parcial. Cada um dos gases vai contribuir para a pressão total do sistema de acordo com a quantidade que esse gás tem dentro do sistema. Tá? Então, tendo falado isso, se você ainda tem dúvidas na pressão parcial, por favor, deixa nos comentários aqui. É importante que você só avance nessa aula quando você conseguir definir pressão parcial de um gás. Tá? Bem, uma vez tendo dito isso, nós vamos passar agora à determinação de 3 propriedades parciais molares de gases ideais. Então, nós vamos começar com a entalpia, depois seguimos para a entropia e depois para a energia de Gibbs parcial molar. Começando com a entalpia, que já está na sua tela, a gente reescreve o que o teorema de Gibbs nos disse. A entalpia parcial molar de uma espécie I em uma mistura de gases ideais, tendo temperatura e pressão especificadas, pode ser calculada por meio da entalpia molar dessa espécie I pura, na mesma temperatura do sistema, só que em pressão a gente considera a pressão parcial que ela exerceria. Lembrando de termodinâmica 1, a gente sabe que a entalpia de um gás ideal ela é independente da pressão. Por quê? Se você lembrar dessa equação, dH é Cp dt, você pode perceber que na equação de número 7 não existe o termo da pressão. Então, entalpia para a condição de gás ideal só depende de temperatura. Dessa maneira, eu poderia fazer o seguinte. Então, eu poderia perceber que como a pressão não influencia no cálculo da entalpia, tanto faz eu escrever essa parte da direita da equação de número 6 com pressão parcial, ou como ela está apresentada aqui na equação de número 8, como pressão total. Porque entalpia não depende da pressão que o sistema está. Então, nesse caso, a entalpia parcial molar de uma espécie I, na condição de gás ideal, é igual à entalpia molar para uma espécie I pura na temperatura e pressão da mistura. Então, daqui, para o caso da entalpia, foi muito simples. Para o caso da entropia, tem que se prestar atenção, porque entropia, como o teorema de Gibbs nos apresenta, eu tenho que calcular a entropia parcial molar, levando em consideração a entropia molar da espécie pura na pressão parcial. Só que no caso da entropia, a função entropia depende tanto da pressão quanto da temperatura. Se você não lembra, aparece agora a equação na sua tela, o ds é Cp dt sobre T menos R dP sobre P. Então, entropia depende tanto de T e P, e agora é importante que nós façamos a seguinte consideração. Se o meu sistema, olha de novo para a equação de número 9, a temperatura é invariante, né? Eu estou considerando a mesma temperatura da mistura, então eu poderia anular esse termo aqui, ó. Ele não depende da temperatura, mas vai depender da pressão. Então, eu poderia reescrever a função de ds de I na condição de gás ideal como menos R dln de P. Tá? A integral dessa função de estado, então se eu colocar aqui a integral aqui e colocar a integral aqui,
eu vou ter que integrar de dois limites, né? Então, eu vou integrar o lado esquerdo da equação da condição final menos a condição inicial. A condição final seria a condição de temperatura e pressão iguais à minha mistura de gases, e a condição inicial seria na condição de temperatura e pressão parcial que esse gás exerceria se ele tivesse puro. Então, por isso que aqui aparece o pezinho de I, tá? Do lado direito, a gente tem menos R, integral de D ln de P é ln de P sobre Pzinho de I. Essa equação de número 12, a gente pode ainda substituir o termo que está aqui embaixo, que é a pressão parcial, como uma fração da pressão. E aí eu tenho pressão em cima, pressão embaixo. Posso utilizar aqui a propriedade de logaritmo para escrever esse y como y a menos 1, e aí você vai perceber que esse sinal de negativo sumiu nessa última etapa aqui. Então, vejam o que eu fiz. Eu reescrevi este termo, só que o que aparece lá na equação de número 9 é o segundo termo dessa equação aqui, né? Então, esse segundo termo da equação, se eu reescrever de 12, deixa eu trazer aqui, para de número 9, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter S de I AT e P menos S de I AT Pzinho igual a RT ln de Y. E aí, o que a gente viu foi o teorema de Gibbs aqui. E aí eu posso reescrever isso como sendo o S de I, a entropia molar de I puro, AT e P, menos R ln de Y. Tá? Portanto, a propriedade parcial molar da entropia de uma espécie I na condição de gás ideal, ela tem um termo que subtrai aqui, que não era igual ao que a gente viu para entalpia. Por isso, a entropia parcial molar de um gás ideal é obtido subtraindo-se da entropia molar dessa espécie pura uma quantidade identificada como menos R ln de Y. Tá? Temos que guardar essa informação porque agora a gente vai passar para a última etapa, a etapa onde a gente tem a energia de Gibbs parcial molar. No caso da energia de Gibbs parcial molar, eu vou usar a definição da energia de Gibbs. Então, definição de G é H menos Ts. Se eu estou considerando gás ideal, vamos aplicar aí o paralelismo termodinâmico. Então, quando eu escrevo essa equação de número 16 para propriedades totais, eu também posso escrever isso para propriedades parciais molares. Continuando, então vejam que essa equação de número 17, das etapas anteriores eu já determinei o H parcial molar e o S parcial molar. Quando eu substituo essas informações, então está aqui o do H, está aqui dentro desses colchetes o S. Se eu reescrever a equação de número 18, eu vou ter aqui ó, H menos TS. Esse H menos Ts, que é o primeiro termo, H menos Ts é a própria definição da energia de Gibbs molar, ele aparece aqui, ó, Gzinho de I molar, e o menos que eu tenho aqui, com o menos daqui, eu tenho mais RT ln de Y. Perceba que essa equação de número 19 é a energia de Gibbs parcial molar de uma espécie I na condição de gás ideal. A gente já sabe que para essa condição da energia de Gibbs parcial molar, eu tenho um termo somando. Então veja que interessante. Na entalpia eu não tinha nenhum termo secundário. Na entropia eu tenho menos R ln de Y. E na energia de Gibbs eu tenho um termo mais RT ln de Y. Então vejam que curioso que ficaram essas três equações
relacionando as propriedades parciais molares de um gás ideal. Atenção de novo para a equação de número 19, porque a gente já viu que energia de Gibbs parcial molar é um sinônimo para potencial químico. Então aqui nós já temos a equação que descreve como que é o potencial químico de um gás ideal ou de uma mistura de gases ideais. Por isso, é importante que você lembre dessa equação daqui para frente em algumas das nossas aulas. E agora você vê na sua tela um resumo das 3 equações que nós deduzimos para H, para S e para G parcial molar de uma espécie I em uma mistura de gases ideais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar alguns conceitos que já apareceram nas aulas anteriores de Termodinâmica 2, e o primeiro desses conceitos é o conceito da regra da soma. Então a gente viu que qualquer propriedade molar ela é a soma da propriedade parcial molar vezes a fração molar dessa espécie I. Se eu usar esse conceito para cada uma das equações que nós deduzimos aqui em cima, eu tenho que a entalpia molar de uma mistura de gases ideais dado a T e P, ele vai ser o somatório de Y e H parcial molar de I. Fazendo para S, a mesma coisa, S de uma mistura é Y de I entropia parcial molar de I, e o Gzinho de I, ou seja, a energia de Gibbs molar de uma mistura de gases, é o somatório de YI Gzinho parcial molar de I. Como a gente já determinou as propriedades parciais molares dos gases ideais aqui em cima, então eu vou substituir cada uma dessas informações pelo que a gente tem aqui. Então, esse termo da entalpia parcial molar de I, eu substituí pelo Hzinho de I, a entropia parcial molar pelo S de I menos R ln de Y, que está aqui em cima, certo? E a última equação que está aqui, nós vamos substituir neste G, que vai ser o Y de I, Gzinho de I mais RT, ln de YI vezes o YI, tá? Então, essas equações, elas mostram como que eu posso calcular cada uma das propriedades molares de uma mistura de gases ideais. Por uma questão de conveniência, observe agora que eu suprimi o termo dessas equações e deixei ela explícita aí na sua tela de uma forma mais simplificada. A partir de agora a gente vai usar uma nova propriedade termodinâmica que já apareceu em aulas anteriores, que é a propriedade de mistura. Então, a propriedade de mistura, como está escrito aqui, ela é a propriedade molar menos a contribuição dos puros. E o que a gente pode perceber aqui é que na primeira equação, a equação do H, se eu pegar este termo aqui, ó, este termo, e passar para o lado esquerdo da equação, subtraindo, eu vou ter exatamente a definição do que é entalpia de mistura de gases ideais. E essa entalpia de mistura vai ser necessariamente igual a zero. Então, passando o termo para o lado esquerdo, eu tenho a definição da entalpia de mistura, a T e P, e esse valor é igual a zero. Tá? No caso da entropia, passando esse segundo termo para o lado esquerdo da equação, eu tenho a definição da entropia de mistura. Só que veja que, diferentemente da entalpia, resta este termo que aparece para você aqui, ó, menos RT, somatório de YI, ln de YI. E por fim, fazendo o mesmo procedimento, pegando este termo, que refere-se aos puros, e subtraindo no lado esquerdo da equação, eu tenho a definição da variação da energia de Gibbs de mistura, mantendo-se T e P constantes. Veja que o termo que sobra, o termo remanescente, é o RT Y de I, ln de Y de I. Bem, nesse caso, pessoal, essas 3 equações dão informações
bastante importantes sobre o processo de mistura de gases ideais. E se você está olhando nesse momento para essas três equações e está pensando, eu não entendi nada do que o professor André Zuber explicou nessa aula, nós vamos fazer uma excelente conclusão analisando cada uma delas em separado. Começando pela entalpia. Veja o que essa equação nos diz. Ao misturar dois gases ideais numa mesma condição de temperatura e pressão, o ΔH de mistura vai ser igual a zero. Ou seja, quando a gente tem essa informação do ΔH de mistura sendo igual a zero, significa que ao misturar dois gases ideais, nós não vamos perceber nenhum tipo de processo endotérmico ou exotérmico em relação à transferência de calor. Ou seja, misturar dois gases ideais não gera a liberação de calor, nem provoca a absorção de calor por parte desses dois gases. E por que isso acontece? Porque essa variação é nula em decorrência do fato de não haver interações. Então, os dois gases ideais estarem separados ou estarem juntos, para eles tanto faz. Então eles estão bem separados, eles vão ficar bem juntos e não há nenhum atrito, entre aspas, entre os dois que provoque a liberação ou requeira a necessidade de calor, né? Isso a gente já percebeu que numa mistura de água e etanol não acontece. Então, existe um processo de transferência de calor quando ocorre uma mistura desse tipo. Por quê? Porque nesse caso é uma solução real e as interações vão afetar essa propriedade. No caso dos gases ideais, isso não ocorre, tá? A segunda propriedade é a entropia de mistura. E muitos dos alunos observam essa informação errada. Toma cuidado para você não ser enganado por esse negativo que está aqui na equação. Você deve olhar ela de primeira vez e pensar, então quer dizer que a entropia diminui no processo de mistura? Não, ela não diminui. Por quê? Porque aqui dentro a gente tem um ln de uma fração. E a fração ela sempre pode ser um número entre 0 e 1. E o ln de um número entre 0 e 1 é um número negativo. Então, o negativo com o negativo da equação geram um positivo para a entropia de mistura. Então, o que isso significa? Significa que quando nós colocamos dois gases que estavam separados dentro de um mesmo container, eles vão se misturar e a entropia, ou seja, a desordem do sistema vai aumentar. Então, como está no texto, a gente observa que esse resultado ele está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Num processo de mistura que é inerentemente irreversível, a mistura de gases ideais AT e P ela não é acompanhada por transferência de calor. Por conseguinte, a entropia aumenta, tá? Então, a gente percebe que esses dois gases vão provocar uma desordem maior no sistema quando eles se misturam. Então, veja, na entalpia não tinha efeito térmico, na entropia ela aumenta, e com relação à energia de Gibbs? Bem, no caso da energia de Gibbs, aí sim a gente tem que perceber que o ΔG de mistura de gases ideais ele é um número negativo. Muito bem, se você percebeu que esse número é negativo por causa desse ln de y de i, você acertou. Então quer dizer que todo o processo de mistura de gases ideais vai tentar encontrar um valor cada vez menor para a energia de Gibbs. Esse valor menor para a energia de Gibbs tem uma explicação bastante interessante. Significa que dois gases ideais que são colocados em compartimentos separados, aí você vai lá e retira esse compartimento, eles vão começar a se misturar espontaneamente. Por quê? Porque eles vão tentar encontrar, à medida que eles forem se misturando, uma condição onde a energia de Gibbs final do sistema é menor do que a inicial.
Então, a gente percebe que o valor negativo do ΔG de mistura, que a gente encontrou na equação de número 22, ela mostra que os gases ideais misturam-se espontaneamente. Então, é impossível você encontrar dentro de um container só moléculas de A ou só moléculas de B, mesmo que não exista uma barreira física, porque a energia de Gibbs ela vai tender a ser menor à medida que esse processo vai acontecendo. Então, veja que com a interpretação dessas três propriedades, entalpia, entropia e energia de Gibbs, a gente já começa a ter alguns insights sobre o que pode acontecer em uma mistura de gases reais. É por isso que o estudo do processo de mistura de gases ideais fornece para a gente uma boa base do que o mundo real apresenta. E a gente vai utilizar nas nossas próximas aulas essas três equações que foram deduzidas. Tá? Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje para entender um pouquinho mais sobre o que acontece com a entalpia, com a entropia e com a energia de Gibbs num processo de mistura de gases ideais. Se você tem alguma dúvida ou ficou algo escuro para você ao longo dessa explicação, por favor, deixa nos comentários e não esquece de deixar um joinha aqui para gente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.